dia. Bom dia. Meu nome é Adriele. Meu nome é Amanda. E hoje nós vamos falar sobre 2 livros. 2. O primeiro se chama Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. E o segundo se chama O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Hilda Hilst é uma dramaturga, ficcionista e poetisa. Nasceu em São Paulo, Jaú, no dia 21 de abril de 1930. Se formou em Direito pela Universidade da USP e desde 1954 que ela dedica-se integralmente à criação literária. Ela faleceu no dia 4 de fevereiro de 2004. Obscena Senhora D narra a mudança de vida de uma senhora de 60 anos após a morte do seu dedicado amante. Senhora D, com D de religião, com D de sinônimo de desamparo. Ela se passa no vão da escada da escura casa da Senhora D, onde ela nos conta dessa coisa que não existe, mas é crua e viva, o tempo. Para cuspir nos nossos rostos e dizer que ninguém está bem, que todos estão morrendo. A Senhora D é carregada de um Deus indagado, porém que passa despercebido para ela. Hilda nos diverte com diálogos levantando questões até então desconhecidas. Em um dos momentos de sua obra, Riley se indaga sobre o sistema digestivo de Deus. Sendo homem, imagem e semelhança do divino, Riley se pergunta se Deus, assim como os homens, também teria cu. A D foi lançada em 1982, conta uma história de uma senhora de 60 anos, a qual perdeu o amante, e depois disso ela criou o costume de ficar no canto da escada. De lá ela não saía, e ela só saía quando ia para a janela assustar os vizinhos. Bom, obscena. O obscena é porque ela falava com muita liberdade do sexo, e ela via no conhecimento sexual uma possível forma de conhecimento de sua comiseração. João Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908 na cidade de Cordisburgo, Minas Gerais. Autodidata, começou ainda criança a estudar diversos idiomas, iniciando pelo francês, quando nem completara 7 anos. Em 1925, matriculou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, formando-se em 1930. No mesmo ano, casou-se com Lígia Cabral Pena, com quem teve 2 filhas. Em 1961, Guimarães Rosa recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Candidatou-se à Academia Brasileira de Letras pela 2ª vez, em 1963, e foi eleito por unanimidade. Mas não foi empossado imediatamente, porque adiou a cerimônia enquanto pôde. Dizia ter medo de morrer no dia do evento. Só tomou posse em 16 de novembro de 1967. 3 dias depois, em 19 de novembro, morreu subitamente em seu apartamento no Rio de Janeiro, de infarto. Suas principais obras são Sagarana, 1946, Grande Sertão Veredas, 1956. O Grande Sertão Veredas é uma narrativa do pós-modernismo brasileiro. Consiste em um longo diálogo em que o protagonista, Riobaldo, velho jagunço que trocara a vida de jagunçagem pela tranquilidade da fazenda, narra sua vida a um jovem doutor que chegou às suas terras. O texto nos dá apenas pistas sobre as relações dos ouvinte e doutor, sem, porém, permitir nenhuma fala. O núcleo das memórias do narrador Riobaldo não é, todavia, sua aventura na jagunçagem, mas principalmente o caso amoroso que manteve com Maria Deodorina da Fé Betancourt Martins, a Diadorim, que, sendo filha única de um fazendeiro jagunço, Joca Ramiro, travestiu-se de homem para viver em meio ao jagunço. O outro núcleo da história mostra como Hermógenes, um dos jagunços, acabou matando o chefe do bando Joca Ramiro, fugindo depois com uma parte da jagunçagem. Riobaldo assumiu então a direção do grupo que restou, tomando como braço direito o seu Diadorim. Buscando justiça e vingança, Riobaldo se propõe a dar a alma ao diabo em troca de encontrar e matar Hermógenes, o que ocorreu.
Nessa obra de João Guimarães Rosa, o sertão é o mundo, e de modo especial um mundo que pode ser registrado, manipulado e transformado. É um mundo mítico, ativo e interativo. Se o interesse especial de Rosa pelo espaço natural e cultural do sertanejo salta aos olhos dos leitores em cada trecho de sua obra, esse interesse, porém, aparece não ocasionalmente apenas como fio da meada, como pretexto apenas para uma discussão maior sobre o ser humano e sobre o mundo, na verdade, sobre a relação sempre tensa que se estabelece entre o ser humano e o mundo. Existe, nesse sentido, uma ponte de ligação, de transcendência entre o regional sertanejo e o universal humano na obra rosiana, que muito propriamente se dá no campo da linguagem e não apenas nos outros campos. A linguagem de Rosa constitui, assim, um universo novo, ao passo que reinventa a vida sertaneja, as falas sertanejas, as angústias, as felicidades, as descobertas, os encontros e os desencontros sertanejos e humanos. Mais diretamente, podemos dizer que, para Guimarães Rosa, o sertão é um mundo, um espaço existencial e um mundo confundido com linguagem original, poética e criadora, no sentido de que tudo pode ser visto, espaço e linguagem, como um universo ainda virgem de cor e sentido. Das cenas rosianas brotam espaços existenciais, interativos, vivos, por vezes personificados, verdadeiramente panteístas. Brota o universo folclórico, cercado de transcendência. Brota a vida enquanto existência exterior e interior, e a morte enquanto limitação. Brotam assim belos o amor, a comunhão, os rompimentos, os medos, as certezas, as angústias, as esperanças, as desilusões, as descobertas, as perdas, Deus, o demônio, o bem, o mal, as tensões entre o sujeito sertanejo e o sertão, entre o sujeito sertanejo e o outro, entre o sertão e o mundo, entre o mundo e a linguagem. O foco narrativo de Grande Sertão Veredas está em primeira pessoa. Rio Baldo, na condição de rico fazendeiro, revive suas pelejas, seus medos, seus amores e suas dúvidas. A narrativa longa e labiríntica, por causa das digressões do narrador, simula o próprio sertão físico, o espaço onde se desenrola toda a história. A obra, na verdade, apresenta o diálogo entre Rio Baldo e o interlocutor, que não se manifesta diretamente. Portanto, só é possível identificá-lo e caracterizá-lo por meio dos próprios comentários feitos por Rio Baldo. Nessa narrativa, pode haver dificuldade de compreensão sobre a passagem do tempo. O motivo são a estrutura do romance, que não se divide em capítulos, e a narrativa em primeira pessoa, que permite digressões do narrador, alternando assim o tempo da narrativa a seu bel prazer. O espaço geral da obra é o sertão. Os nomes citados podem causar estranheza e confundir os leitores que desconhecem a região. É preciso entender, no entanto, que essa confusão criada pelos diversos nomes e regiões é proposital. Ela torna o enredo uma espécie de labirinto, como se fosse uma metáfora da vida. A travessia desse labirinto, por analogia, pode ser interpretada como a travessia da existência.